O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levavam Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ser mais forte, uma grande salva de palmas para a palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Podemos nos sentar. Você viu a beleza da narração do Evangelho do dia de hoje, mostrando Simeão, que tinha recebido do Espírito Santo uma certeza de que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor, e ele realmente esperava a vinda do Messias. E repare, num tempo em que, infelizmente, entre o povo de Deus, já não se esperava mais o Messias. Os chefes, os sacerdotes, até mesmo o sumo sacerdote, viviam uma política, e pior ainda, uma politicagem com os romanos. No fundo, eles não aceitavam o governo romano sobre eles, mas viviam toda uma politicagem, e com isso eles não esperavam mais a vinda do Messias. Era como se ele não viesse. É ou não é parecido com aquilo que vivemos hoje? Infelizmente, muitíssimos cristãos e muitíssimos católicos, é como, ou até eu posso tirar esse como, não esperam a vinda do Senhor. Enquanto, meus irmãos, inúmeros sinais demonstram que a vinda do Senhor está próxima, as pessoas estão como que anestesiadas. Mas graças a Deus, o Espírito Santo tem colocado em nós, como aconteceu com Simeão, e este é um dos grandes sinais de que o Senhor está próximo, porque assim como na primeira vinda, o Senhor colocou no coração de alguns, pelo Espírito Santo, a certeza de que o Messias estava próximo, estava para chegar, e Simeão tornou-se até mesmo um velho chato, porque ele andava sempre ali pelo templo, porque ele tinha certeza, o Messias viria ao templo, e ele o encontraria ali no templo. E não somente ele ia ao templo, mas ele falava a respeito da vinda do Messias. Os sacerdotes já estavam chateados com eles, os chefes do povo, os levitas, até deviam dizer que velho chato. Mas o Espírito Santo tinha colocado no coração dele, porque é o Espírito Santo quem nos convence. E veja, nesses 40 anos que já vivemos de derramamento do Espírito Santo na Igreja Católica, o Senhor vem nos convencendo, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Eu me recordo bem, e não posso negar isso, que já nos finais dos anos 70, não é bem nos finais, mas aí 75, 76, o Senhor já me impulsionava a pregar a respeito disso, e eu via que realmente era uma coisa do Espírito. Muitíssimas vezes eu até dizia para o Senhor: Senhor, eu não quero mais falar a respeito disso. Parece que eu me tornei para as pessoas um maníaco, que só fala disso. Senhor, eu não vou falar hoje, dizia eu, a respeito disso. Mas de repente, a palavra de Deus daquele dia, ou a palavra de Deus que Deus dava na Bíblia, me impulsionava, como que me obrigava a falar a respeito da vinda do Senhor, que está próxima.
E veja, se lá nos anos 75, 76, 77 estava próxima, que você sabe muito bem, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Até você diz, o padre prega há tantos anos, há quase 40 anos, e ainda não aconteceu. Mas meus irmãos, eu já dizia naquele tempo, eu repito agora, o Senhor quer que nós digamos que a vinda do Senhor está próxima, porque todo tempo que nós temos é pouco, e muito pouco, para estarmos preparados para a vinda do Senhor e para as pessoas estarem preparadas para a vinda do Senhor. Estou perguntando a você, as pessoas da sua família estão preparadas para a vinda do Senhor? Ou até mesmo eu digo diretamente para você, você está preparado para a vinda do Senhor? E os sinais são muito claros, que a vinda dele está muito próxima. Volto à pergunta, os que rodeiam você, os da sua casa, os seus parentes, as pessoas com que você trabalha, a rua, o bairro onde você mora, ou o prédio de apartamentos onde você mora, os seus colegas de serviço, seus colegas de estudo, de escola. Primeiro, acreditam, esperam a vinda do Senhor. E mais importante, estão preparados para a vinda do Senhor? Ou a vinda do Senhor vai surpreendê-los, e surpreendidos, eles vão estar, e naquele momento, meus irmãos, não vai dar para correr, não vai dar para correr, ou se está preparado, ou não se está preparado, ou se esperava o dia do Senhor, então a pessoa reconhece, ou ela vai entrar em desespero. Mas a própria palavra de Deus diz que o Senhor não quer que nós sejamos surpreendidos. Sim, o Senhor verá, na hora que menos esperarmos, mas Ele não quer que nós sejamos surpreendidos, porque estamos esperando, e esperando, estamos nos preparando, estamos vivendo cada dia como o Senhor viesse hoje, do jeito de Simeão. Ele aguardava a primeira vinda do Senhor, nós estamos aguardando a sua segunda e derradeira vinda, claro, gloriosa. Infelizmente muitíssimos católicos, quando ouvem isso, só pensam em coisas terríveis, em catástrofes. Não resta dúvida que também a natureza estará preparando a vinda do Senhor, e a natureza que já está revoltada pelo tratamento que dão a ela, e mais ainda, porque a natureza não foi feita para suportar, para ser palco, para ser jardim, dessa pouca vergonha que está se vivendo no mundo. Pelo contrário, a natureza foi feita para servir os filhos de Deus, que vivem como filhos de Deus. Por isso mesmo a natureza está revoltada, e cada vez mais ela está se manifestando. São os cientistas que por muito tempo lhes taparam a boca, diziam eles, para não criar pânico entre as pessoas. Hoje eles estão precisando falar a respeito disso, que a natureza está nos seus estertores, e os próprios cientistas estão reconhecendo que os tempos que eles previram para que catástrofes viessem, não é como eles calculavam, é muito mais próximo, é dentro de muito menos tempo. Irmãos, eu estou lhes dando um dado de ciência, não é para nós nos assustarmos, pelo contrário, é por aquilo que eu estava dizendo, é para nós acreditarmos na vinda do Senhor, sabermos que a sua vinda é próxima, embora não sabemos o dia e a hora, e sabemos que a vinda do Senhor será gloriosa. Ele virá e arrebatará os seus, e os levará consigo, também os mortos. Mas veja, os seus, os que estão com Ele, os que vivem para Ele, os que estão preparados, os que acreditam como Simeão.
embora sejam considerados chatos, maníacos, radicalistas, vivendo a falar a respeito dessas coisas, mas tudo isso é realidade, tudo isso é certo, e o Senhor virá, e Ele não quer que nós sejamos surpreendidos. E como não surpreendidos? Porque nós estamos esperando, nós estamos nos preparando constantemente, nós vivemos cada dia como o Senhor, como se o Senhor viesse hoje. Meus irmãos, não existe outra receita. A única receita é esta: vivermos o hoje de cada dia, como se o Senhor viesse hoje. Porque haverá um dia que não será como se o Senhor viesse hoje, será o dia que o Senhor virá. Então, por isso, precisamos estar constantemente preparados. Repito, como Simeão preparava, e esperava e aguardava, e tinha certeza que o Espírito Santo colocou no coração dele, que ele não morreria sem ver o Messias vindo. Isso aconteceu com ele. Nós estamos esperando, estamos aguardando, em alegre expectativa, estamos nos preparando, e aí está o mais importante, ajudando a preparar os outros, dando tudo para preparar os outros. Eu quero dizer, a Canção Nova está fazendo isso, ela tem consciência da vinda do Senhor, e ela existe por causa do fim dos tempos. Ela existe para anunciar a vinda do Senhor, e ela existe para preparar o povo para isso. É por isso que nós fazemos evangelização 24 sobre 24 horas, e queremos começar tudo de novo. Como eu dizia ontem, quando atingimos o 100%, ainda no dia 28, eu dizia: estamos terminando o ano sem dívidas econômicas, mas temos apenas uma dívida, e essa nós queremos pagar, e vamos pagar sempre, 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 sempre. E essa única dívida é amar e evangelizar. E estou convidando a você que faça o mesmo, que você contraia essa dívida para com o Senhor e para com o povo que precisa. Repito, a gente na sua casa totalmente despreparada, que não espera e nem acredita. Verdade ou não é? Tem gente muito próxima entre os seus parentes, que não acreditam, que não esperam, e por isso estão totalmente despreparados. Sem falar naqueles com quem você trabalha, onde você mora, os seus companheiros de estudo, os seus amigos. Quanta gente totalmente despreparada, que se o Senhor vier agora, estarão sendo surpreendidos. E qual será o destino deles? O Senhor poderá arrebatá-los e levá-los consigo? Não. Não, porque eles não esperavam, eles não estavam preparados. Estavam vivendo não no caminho de Deus, mas no caminho contrário, no caminho do príncipe desse mundo. E você sabe quem é o príncipe deste mundo? Tudo isso está sendo dito para nós pelo Evangelho de hoje. E daí Simeão, ele não esperava que ele viria o Messias criancinha, mas o Espírito Santo o convenceu. E na hora que José e Maria estavam ali, fazendo aqueles rituais de purificação, e consagrando o seu filho, porque ele era o primogênito, mas ainda ele era o unigênito, o único filho de Maria, o único filho do Pai feito homem. Na hora que eles o estavam consagrando, ele já era o consagrado do Pai, mas segundo a lei devia ser consagrado. Na hora que eles o estavam consagrando, o Espírito Santo convence Simeão e o impulsiona, e ele vai, ele pede licença, ele pega o menino nos seus braços, levanta o menino Jesus no alto e começa esse cântico que é uma profecia. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos. Veja bem,
porque meus olhos viram a tua salvação. A salvação de Deus é Jesus. Não é uma coisa, é uma pessoa, é alguém. E como São Pedro vai afirmar, lá diante dos sacerdotes, dos chefes do povo, e em nenhum outro há salvação a não ser nele, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. E não há nenhuma salvação fora dele. Por que isso, meus irmãos? Isso é intolerância. Como se as outras religiões que não têm Cristo, que não têm Jesus, que não têm o Messias, como se nós estivéssemos contra elas, ou até sendo intolerantes com ela, com essas religiões. Não, porque todas essas outras religiões, como a de Maomé, como de Buda, que criou o budismo, e outros tantos, orientais e ocidentais, foi uma iniciativa humana. Foram eles que iniciaram aquela religião, até dizendo que eram inspirados para isso. Mas quanto a Jesus, é totalmente o contrário. Ele veio do céu, ele veio de lá, ele foi enviado pelo seu Pai, e o Pai quis que ele se fizesse criatura humana, e ele nos apresentasse a verdade. Portanto, a verdadeira religião, porque religião quer dizer aquilo que nos religa a Deus. E daí Jesus pode dizer: eu sou o caminho, não há outro caminho. O caminho para Deus sou eu, porque eu vim de lá. O caminho não vem da terra e vai para o céu, não. O caminho vem do céu para a terra, e é por este caminho que nós devemos ir. E qual é o caminho? O caminho é... Eu quero ouvir vocês falando forte, é claro que vocês sabem disso. Quem é o caminho? O caminho é... O caminho é Jesus. Me desculpe, nós estamos tão desacostumados a proclamar essas verdades. Quando a gente chega e faz uma pergunta assim, se responde Jesus. Ou nem se responde nada, porque a pessoa ainda fica pensando: o que será? Me perdoe. Mas temos que acabar com isso, ainda mais nos tempos em que já estamos, meus irmãos. É preciso acreditar e proclamar que Jesus é o Salvador, e o único Salvador, e em nenhum outro há salvação a não ser nele. É nisso que você tem que acreditar, e é isso que você tem que proclamar, e para isso você precisa dar a sua vida. Gaste a sua vida nisso. Não tenha medo de gastar a sua vida. Porque existe uma passagem no Evangelho, aquela do bom samaritano, onde o samaritano, depois de atender aquele homem que foi vítima dos ladrões ali no caminho, depois de atendê-lo em tudo, o levou para uma hospedaria e ficou alguns dias acompanhando aquele homem que ele nem conhecia. Encontrou no caminho, naquele estado. Quando ele parte, e é obrigado a partir, Santo Agostinho explica que na verdade esse samaritano que fez tudo isso é Jesus, e que houve um momento em que ele precisou partir e voltar para o céu até a sua segunda vinda. Esse samaritano se volta para o dono da hospedaria e dá para ele 2 denários. Quer dizer, o dinheiro suficiente para tratar dele durante um certo tempo.
mas acrescenta: mas, se gastares a mais, na minha volta te pagarei. Dê a vida. Gaste a vida. Porque se você gastar a sua vida, e até quem sabe você dê mais daquilo que você pode dar, duvido que você esteja dando tudo que pode dar. Mas se você der, se as pessoas dizem que você está exagerando, que você está indo além, não se importe não, pelo contrário, alegre-se, porque Jesus garantiu: o que gastares a mais, na minha volta eu te pagarei. Meu irmão, minha irmã, eu quero receber esta paga de Jesus, quero sinceramente. Já imaginou o que é Jesus pagando a você por aquilo que você fez para a salvação de irmãos seus, que você encontrou no caminho, como aquele samaritano? Queira também, e para isso queira doar-se, queira entregar-se, queira gastar-se, porque, repito, a vinda do Senhor está próxima, e nós precisamos gastar-nos para que todos saibam, e assim todos possam, esperando, estarem preparados e preparados, serem arrebatados com o Senhor nos ares, quando Ele vier, para viverem com Ele em céus novos e uma terra nova. Como será isso? Eu não sei, mas que a palavra de Deus diz. E o que é que Simeão então disse com o menino levantado no alto? Os meus olhos viram a tua salvação, Senhor, que preparaste diante de todos os povos. Jesus é o Salvador para todos os povos, Ele é a própria salvação para todos os povos, e todos os povos quer dizer todos os povos. É totalmente errado isso que alguns dizem, que devem deixar os índios viverem do jeito deles, porque esse é o jeito deles, é a tradição deles, é o modo deles viverem, e temos que respeitar o jeito do índio. Não, é como os primeiros missionários que vieram para o Brasil e que catequizaram os índios, e eles se tornaram cristãos. Claro, não foram os missionários, foram outros, com outros interesses, com outras políticas, com outras maneiras, que vieram e escravizaram, e sacrificaram, espezinharam, roubaram os nossos índios. Mas não a evangelização. Eles merecem. É de justiça que eles tenham o Salvador e a salvação. E como os nossos índios, alguns dizem: não, deixa os hindus viverem do jeito deles, porque esse é o jeito deles de viver, é a tradição deles, é a cultura deles. Deixa os chineses, deixa esses orientais de tantos outros lugares viverem do jeito deles, com a religião deles, com o jeito de pensar deles. Não, meus irmãos, esse pensamento está totalmente errado. E veja, há cristãos, e cristãos que estudaram teologia, que falam isso, e que não somente falam, mas praticam isso, realizam isso, como se isso fosse dar liberdade. Não, a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo, é um direito deles. Ele é a salvação para todos os povos, e eu repito, é palavra de Deus. Todos os povos quer dizer todos os povos. Luz para iluminar as nações. Ele é a luz para todas as nações, confirmando isso que eu acabei de dizer. Nenhuma nação tem o direito de viver no comunismo. Nenhuma nação tem o direito de viver numa outra religião, ou numa outra mentalidade, numa outra ideologia. Não, todas as nações têm o direito de conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio do céu. E por isso,
o caminho veio de lá. E ele pode dizer que eu sou o caminho, mas também eu sou a verdade. Porque não foi homem nenhum que trouxe essas verdades, como os fundadores de religião, e pior ainda, os iniciadores de ideologias. Não, ele trouxe essa verdade do céu, ele trouxe, Jesus, essa verdade do seu Pai. Então ele é a verdade. E mais ainda, nesse mundo de morte, e cada vez mais com mentalidade e cultura de morte, ele é a vida. Ele mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Diga comigo: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E eu quero esta verdade, eu quero esta vida, eu quero caminhar por este caminho. Jesus é o meu Salvador, meu único Salvador, e eu quero levá-lo a muitos, porque todos têm o direito de conhecê-lo e serem salvos por ele. Meus irmãos, é uma questão de direito, pode aplaudir, porque é uma questão de direito, é direito deles, de todos. Conhecerem Jesus e serem salvos por ele. Conhecerem Jesus e serem salvos por ele. Ele é a luz das nações. Na primeira leitura, há uma indicação maravilhosa de como vivermos. Nós estamos na primeira carta de São João, e a leitura de hoje foi no capítulo 2, versículos de 3 a 11. Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 3 a 11. E quando chega lá no versículo 9, a palavra de Deus diz: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre o perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram seus olhos. Quanta gente vive nessas trevas. Mas você diz: mas eu não odeio ninguém. Mas eu preciso explicar a você uma coisa, que não é da nossa cultura, não é do nosso jeito, mas era da cultura do povo de Deus daquele tempo. Amor e ódio para eles eram duas coisas que estavam muito próximas, e hoje a psicologia moderna mostra isso. Tanto assim que há pessoas que vivem uma mistura de amor e de ódio. É a própria psicologia. Mais uma vez eu estou apelando para a ciência. São duas coisas muito próximas, infelizmente, mas são. E assim como numa geladeira, quando você mede a temperatura, tem, por exemplo, 0 graus. 0 grau. Depois começa a subir 1, 2, 3, 10 graus, 15 graus, 20 graus. E hoje, se você vai ver o termômetro, se você vai ver aí como está a temperatura, está lá pelos 30 e no sol está beirando os 40. Mas para baixo do zero tem o -1, -2, -3. Lá na Europa, nesse tempo, aqui esse calorão, lá é um enorme frio. Quanto mais para o norte você vai, mais frio é. Eles estão abaixo de zero.
Há regiões que estão a 10 graus abaixo de zero e mais ainda. Com amor e ódio é assim. Quando a pessoa sai do amor e começa a não querer bem, a não tratar bem, a estar ressentida, magoada, a estar com raiva, e vai aumentando, né? Ela já está no caminho do ódio. Então vamos dizer, 1 grau abaixo de zero, já é 1 grau abaixo de zero. Você não está mais no calor, você está no frio. Quem deixa o amor já entrou no ódio, o caminho do ódio. E sabe que assim como o caminho do amor tende a elevar-se, como se eleva a temperatura, o caminho do ódio tende a aumentar. Ele vai de raiva para rancor, para ódio mesmo, para vingança. É terrível. Nós não podemos brincar com isso. Não basta a gente não odiar, não querer mal. Nós precisamos querer bem. Nós precisamos amar. Nós precisamos pensar bem de todos. Nós precisamos falar bem de todos. Nós precisamos querer bem a todos. Não é apenas, eu não falo mal de ninguém. Até deixa de dizer mentira. Mas, tudo bem, você não fala mal de ninguém. Mas não basta não falar mal, você precisa falar bem. E de todos. Não basta você não pensar mal dos outros, julgar os outros, acusar os outros no seu interior, condenar os outros no seu coração. Não, não basta você não pensar mal, você precisa pensar bem. E daí, pensando bem e falando bem, querer bem a todos. Daí sim, você está no caminho do amor. É um caminho heróico? É um caminho heróico mesmo. Porque infelizmente o inimigo deixou nos nossos corações também as sementes dele. Gente, as sementes de ódio que começa com a braveza, com a irritação, com a raiva. Quantas vezes a gente acaba ficando com raiva desse, daquele, por isso, por aquilo. O rancor, porque o rancor daí pega a pessoa, não é somente a raiva do momento, não, daí o rancor pega e fica como que agarrado em você, e se estabiliza aí. O rancor já é um alto grau de ódio, que acaba levando para o ódio verdadeiro, para a vingança verdadeira. E o que é que a palavra de Deus vem nos dizer? Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão. Você entendeu, né? Não é que você já tenha ódio de fulano, mas você está no caminho do ódio, até se irritando com a pessoa e não aguenta a pessoa. Você está no caminho do ódio. Eu não posso dizer outra coisa. E por que eu não posso dizer outra coisa? O Senhor não nos quer simplesmente não nos irritando. O Senhor, pelo contrário, nos quer amando, pensando bem, falando bem, querendo bem. É um esforço, é uma luta, é uma luta constante. Também no casamento. Essa é uma coisa para santos. Não que já são santos, mas que se tornam santos. A receita para a santidade está aí. Caminhar dolorosamente, suando, gemendo,
nos caminhos do amor, pensando cada vez mais bem de todos. Portanto, mudando a nossa mentalidade completamente, falando cada vez mais bem dos outros. Esse é o caminho do cristão, esse é o caminho do amor, esse é um caminho de luta, é sim, mas esse é o caminho de santificação, e principalmente querendo bem e fazendo bem a todos. Essa é a receita para nos prepararmos para a vinda do Senhor. Você acha demasiado? Provavelmente você está achando demasiado, demais. O padre está exagerando, o padre está radicalizando demais. Não estou. Talvez você não consiga tudo, mas se você põe, não uma meta, desculpe, mas uma metinha, ali, próxima, você não chega nem a esta metinha que você colocou. Mas se você coloca uma meta lá no alto, como um farol alto e não um farol baixo, muito menos apenas uma lanterna, se você coloca um farol alto, mais ainda um farol de milha, que ilumina lá na frente, e é lá que você vai chegar, você vai vencer essas metazinhas que nós temos aí, você vai indo, e nos caminhos do Espírito, entre a graça de Deus e a sua luta, entre a graça de Deus e o seu trabalho, o seu esforço, você vai chegar lá muito alto, você vai chegar à santidade. E veja, para entrar no céu é preciso santidade. No céu não entra nada de impuro, nada. E esse tempo, logo depois do Natal, terminando o ano e preparando-nos para o ano que vem agora, já, 2008, está chegando às portas. Hoje é 29, tem 30, 31 é a passagem e já começamos à meia-noite, o ano seguinte, 2008. Isto é importantíssimo, nós pararmos, olharmos de frente, meditarmos e querermos viver, decidirmos a viver. O que o Senhor quer é a sua decisão. Daí o Senhor ajuda você a fazer o restante. Não é verdade que o povo diz que para baixo todo santo ajuda e o diabo empurra? Os santos não ajudam não, mas que o diabo empurra. Para baixo, meus irmãos, a coisa é fácil. Você pensar mal de todo mundo, você falar mal de todo mundo, você querer mal a todo mundo, é fácil. Qualquer trouxa faz isso. E os trouxas estão fazendo. Mas você pegar o caminho do amor e encetar o caminho do amor, porque o Senhor já está vindo, está cada vez mais próximo, e você então colocar, mesmo que você não consiga chegar lá onde é preciso chegar, mas o Senhor precisa encontrar você na luta, aí está o importante. Não ponha metazinhas próximas, não, ponha a grande meta do Senhor, porque está claro aqui na palavra de Deus, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está no caminho para baixo. Portanto, o que odeia o seu irmão ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. E essa é uma coisa terrível. As trevas ofuscam o nosso olhar. As trevas endurecem, encruam, pedrejam os nossos corações. Os nossos corações se tornam corações de pedra, insensíveis.
É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos desta profecia, viver essa profecia e proclamar essa profecia. Você é chamado a ser profeta. Porque profeta não é aquele que adivinha o futuro, profeta é aquele por quem Deus fala. E Deus quer falar através de todos nós. E Deus quer nos ver vivendo esta profecia. O Senhor virá? Sim, o Senhor virá. E Ele está muito próximo. Você viu a Eliana Ribeiro pregando, Eliana Ribeiro não, Eliana Sá, pregando logo antes da missa. Até ela apontava para nós o livro da irmã Faustina, hoje Santa Faustina. Portanto, a igreja, quando canoniza alguém, examina todos os seus escritos. E se não forem aprovados, também não é canonizado. Então, o que ela escreveu tem a aprovação da igreja. E você viu muito claramente, entre tantas coisas que está nesse livro, uma que a Eliana proclamou. Escreve isso. Antes de vir como juiz, venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, nos céus será dado aos homens este sinal. Antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Meu irmão, minha irmã, é por isso que estamos no tempo da misericórdia. E a misericórdia do Senhor está sobre você e sobre os seus. Aproveite, não jogue fora. E peçamos agora o Espírito e esta profecia. Que santidade de vida, Que homens devemos ser, pois de tudo no céu e na terra, Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. Levante os braços. No novo céu, Levante os e braços. na nova terra, Iremos morar. Lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Ergue os teus braços agora como profeta e diz: mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo E vamos virá. explodir na oração de Espírito. Candaramani ali, Candaramani Allah. Solta a sua voz de profeta. Solta a sua voz de profeta que deseja a santidade, que deseja ser santo, para preparar o caminho do Senhor em nossas vidas. E por isso vem, Espírito Santo. Derrama-te sobre nós, Espírito Santo. É só no Espírito Santo que nós seremos convencidos.
É só no Espírito Santo que nós haveremos de decidir. Essa decisão só pode ser feita no Espírito. Nós humanamente, infelizmente, não temos coragem, mas queremos nos decidir, Senhor. Então, dá-nos o Espírito Santo. E seguir esse caminho, Senhor, de santidade é só pelo Teu Espírito, porque Ele é santo, 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 como Tu, ó Deus, é santo, santo, santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, derrama-te sobre nós, faz-nos homens cheios do Espírito Santo, faz essas nossas irmãs mulheres cheias do Espírito Santo. Sim, Senhor, faz-nos cheios dos carismas do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, porque precisamos deles para pregar, para anunciar, para testemunhar e depois para levar a cura, para levar a libertação, para levar a salvação. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, dá-nos o Espírito Santo, dá-nos o Espírito Santo. Derrama sobre mim, todos juntos, o Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo Teu. Pede ao Senhor. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo Teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração. Estende os teus braços agora. As palavras do Padre Jonas, que como sacerdote pode nos abençoar, e é Jesus agora quem fala para você. Toma posse disso, desta profecia que hoje, nesta Santa Missa, cai ao teu coração. É o Senhor quem te diz, apenas acolhe agora. Eu derramo sobre ti, diz o Senhor, o meu Espírito de amor, e vou preencher o seu coração. Hoje te faço forte e fiel, um amigo meu. Já não te chamo mais de servo, mas de amigo. Minha mão desceu sobre ti, sobre a tua casa, e te retirei da escuridão, dei-te mãos e voz de profetar, dei-te um coração adorador. Quem tomou posse disso diz: tua mão desceu sobre mim, tua mão desceu sobre mim e me
Pode aplaudir o Senhor que vem.